Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto familiar. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que irão assistir o culto gravado no YouTube. Que Deus esteja com todos vocês. E hoje, para iniciarmos o culto, pedirei ao Rony para fazer a oração inicial. Amém. Glórias a Deus. Uma boa noite a todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos agora em Tua presença, pedindo, meu Deus, primeiramente perdão por todas as nossas falhas, pecados, por tudo aquilo que fizemos, não fizemos, pensamos ou não pensamos, Pai, e que não foi de acordo com a Sua palavra ou com seus mandamentos. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Seu Espírito Santo se faça presente nesse culto, nessa reunião, abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso entendimento, fechando nossos ouvidos para os homens ou para nós mesmos e abrindo nossos ouvidos para o Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor desejar nessa noite, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, Pai, toma a direção desse culto, que seja uma grande bênção e que esse culto venha edificar na vida de todos aqueles que o escutarem agora ou depois na edição gravada. Em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor abençoe o louvor, a oração final, abençoe a palavra, abençoe, meu Deus, as petições de oração, e já agradecemos, porque sabemos que tudo está no seu controle e que o Senhor é poderoso e é o nosso único Senhor e suficiente Salvador, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, agora vamos iniciar com um louvor. Esse louvor é um louvor que ele fala sobre Jesus Cristo, né? Sobre a sua vinda aqui na Terra para nos resgatar, para nos salvar, sobre o poder do seu nome, né? Estava pensando em um outro louvor, mas o Espírito Santo me colocou este no coração, né? Este louvor chama-se Ó Quão Lindo Este Nome É. No início era só palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. E a morte vencestes, o véu tu rompestes, tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás.
és invencível, inigualável, hoje pra sempre tu reinarás, pois teu é o reino, só tu é a glória, acima de todo nome está, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei, poderoso esse nome é, maior que tudo ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei, poderoso esse nome é, maior que tudo ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Bom, agora iremos para a leitura da palavra. E hoje a palavra a ser pregada será no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 18. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Amém. Bom, hoje o título da mensagem que eu irei trazer é Perseverai no Senhor. Chega até a ser um pedido: perseverai no Senhor. Senhor meu Deus, fala conosco, guia-nos para que aquilo que o Senhor deseja nos falar possa entrar em nossos corações, que a tua palavra encontre terreno fértil, que o teu Espírito Santo nos conduza neste momento e conduza este sermão e conduza esta palavra, Senhor. E que essa palavra venha trazer a todos nós alento e também força e graça para que sejamos sempre perseverantes nos teus caminhos, ó Pai. Eu lhe rogo em nome de Jesus. Então, como a gente viu na leitura, Elcana possuía 2 mulheres, né?
Ana e Penina. E Penina tinha filhos, né? Porém Ana não tinha. Porém, existiu uma vantagem entre Ana e Penina, porque Eucana amava mais Ana que Penina. Inclusive, eu estava fazendo algumas pesquisas e lembrando que, no princípio, o casamento polígamo não fosse aprovado por Deus. A gente pode verificar em Gênesis que o primeiro casamento polígamo foi de um descendente de Adão, foi Lameque. Não era para isso acontecer, mas o primeiro caso de poligamia a gente vê com os filhos de Deus através de Abraão. A gente consegue verificar esses relatos tanto em Gênesis quanto no livro de Samuel, 1 Samuel. E sobre essa questão de Ana e Penina, quando a família subia para ofertar sacrifícios ao Senhor em Siló, Eucana dava uma porção a cada filho, e a Penina, e para Ana ele dava uma porção dupla. E a Penina, ela provocava a Ana, porque ela sabia que o ponto fraco, o psicológico, o que atingia a Ana era o fato dela não poder gerar filhos. E Ana, ela chorava e não comia. E a gente percebe que na cultura judaica, principalmente nos tempos do Antigo Testamento, a esterilidade era mal vista, né? Eu fiz uma pesquisa a respeito disso, e uma família sem filhos era uma família desprovida da graça de Deus. Inclusive, as mulheres que eram estéreis, elas recebiam olhares de censura, porque a esterilidade era considerado um castigo de Deus por algum pecado cometido. E o fato da mulher não gerar filhos era considerado uma maldição de Deus, porque significava que a família não possuiria descendentes. Então, o que se era comum fazer, e a gente vê isso desde de Sarai, né, que ela deu a Abrão a sua serva Agar, né, para que ela pudesse formar família por meio de Agar, querendo ajudar Deus na execução do seu propósito, porque Deus já tinha dito a Abrão que ele teria descendentes, embora Deus já soubesse que tanto Abrão e Sarai, depois chamados Abraão e Sara, eles já possuíam idade avançada, e Sara era estéril e não poderia ter filhos. Então era comum as mulheres ofertarem as suas servas para que os maridos gerassem filhos por meio delas. Caso elas não fizessem isso, os maridos eles podiam adquirir concubinas. A gente vê ali esse caso de Sarai, a gente pode constatar em Gênesis capítulo 16, quando Sarai entregou Agar e Abrão a possuiu, e com isso gerou Ismael. E também a gente vê outros casos de esterilidade, mas de mulheres que foram agraciadas. Foi o caso de Rebeca, mulher de Isaac, que Isaac orou ao Senhor por causa da esterilidade de sua mulher, né? Isso em Gênesis capítulo 25, versículo 21. E a gente pode ver também o caso de Raquel, que era a mulher que Jacó amava, que também era estéril. Isso em Gênesis capítulo 29, versículo 31. E o que foi interessante, que quando, por exemplo, Lia e Raquel, que infelizmente competiam, não podiam gerar filhos, davam suas servas, Bila e Zilpa, a Jacó. E por meio dessas servas e delas próprias foram geradas as 12 tribos de Israel. Formaram uma família muito grande. E pensando nessas cobranças da época, nessa pressão, o fato também de provavelmente Ana sofrer ali não só a provocação da Penina, mas de repente perguntas, né? A gente conjectura, na verdade, não temos como afirmar porque a Bíblia não fala, de pessoas perguntando, comentando, e aí, quando você vai ter filhos? E a Ana, ela se sentia muito aflita. E certa vez, quando ela terminou de comer e beber em Siló, ela se levantou para orar. E chorou bastante, né? Foi ao santuário e derramou a sua alma ao Senhor. E ali ela fez um voto, prometeu, caso ela concebesse, ela entregaria o seu filho ao Senhor para que ele o servisse toda a vida, cumprindo um voto de nazirato, que era um voto em que o homem não poderia raspar o cabelo, e não poderia cortar, né, os cabelos, e também não poderia beber vinho e nem bebidas fermentadas. E ali, vendo Ana mexendo a boca, orando, mas sem falar nada,
simplesmente só mexendo a boca. Achou que ela estava embriagada e a repreendeu, como a gente pôde ver. E Ana, ela se explica, ela poderia ter reagido de uma outra maneira, de repente até se sentindo injustiçada, poderia ter respondido o sacerdote Eli de uma maneira até mais áspera, mas não, ela foi humilde e explicou a ele o que estava realmente acontecendo, né, que estava derramando a sua alma ao Senhor devido à grande angústia e tristeza que sofria. E como os sacerdotes eles eram no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, a ponte, né, entre os homens e Deus, Eli a despediu e pediu para que ela fosse em paz e que o Senhor concedesse aquilo que ela tinha pedido. E depois de ter se derramado, Ana recebeu o refrigério do Senhor. Ela seguiu o seu caminho, comeu, e depois ela ficou com o rosto já menos abatido, mais tranquila, esperançosa pelo pedido que havia feito ao Senhor. Não é? A gente verifica que Ana, ela enfrentava o problema da esterilidade, mas existem vários outros problemas também que nos deixam angustiados. E são os problemas, a depressão, por exemplo, né, que é um problema emocional, tristeza profunda, perseguição, enfermidades em nós ou em membros da nossa família, desemprego, desequilíbrio das finanças, dentre outros problemas. Às vezes a nossa angústia ela é tão profunda que, por sermos humanos, a gente se trava. E com isso, a nossa confiança em Deus, ela deixa de ser plena. A gente quer, a gente deseja ter fé, tudo, mas às vezes a angústia ela é maior do que aquilo que imaginávamos. A gente ora, muitas vezes, e a angústia, ela demora para cessar. Aí a gente não consegue ser paciente, muitas vezes. E por isso, a gente sofre. Porque é difícil ser paciente. Falar pra gente ser paciente é fácil, mas na hora H, né, na hora que você está ali passando pelo problema, é outros 500. Né? Às vezes a nossa reação nem sempre é a reação que a gente esperaria ter, porém a gente precisa ser persistente em nossas orações e pedirmos para que Deus derrame a sua graça sobre nós, para que possamos suportar e permaneçamos firmes nos caminhos do Senhor. E quando as coisas estão difíceis de suportar, também é necessário um aconselhamento, né, de irmãos mais experientes na fé, de irmãos que a gente tem ali a confiança, que a gente, né, entende que a gente pode contar com esses irmãos mais experientes, e também o aconselhamento pastoral, porque o suporte prestado por outros irmãos também se torna uma fonte do nosso refrigério com as palavras de ânimo que eles podem nos ofertar, né? Ânimo e consolo, inclusive. Né? E provavelmente também eles podem nos ajudar a analisar a nossa situação, porque às vezes a visão de uma pessoa de fora traz informações que nós que estamos dentro da situação não percebemos. E essas informações, essa visão de quem está de fora, ela pode ser útil para a gente, né? Porém, existem também outros motivos, né, para que permaneçamos angustiados. E um outro dele, que é bem perigoso, gente, inclusive eu já fiz dessa. Quem nunca? Quem nunca orou tanto pelos outros e esqueceu de si próprio? Quem nunca fez isso? Isso pode nos causar uma fragilidade, a ponto da gente precisar se voltar em orações por nós mesmos, para que possamos nos restabelecer, para continuarmos a interceder pelas outras pessoas, a orar pelas outras pessoas. Né? Então, por própria experiência também, de vivência, eu digo a vocês que é importante a gente manter o equilíbrio. Precisamos orarmos, sim, uns pelos outros, sem esquecermos de orarmos por nós mesmos, né? E uma coisa muito importante também, gente, é que a gente precisa seguir todas as recomendações de Jesus em relação a orarmos pelos que nos perseguem, pagarmos o mal com o bem, amarmos nossos inimigos, né? Dentre outras recomendações que a gente vê nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus capítulo 5, onde Jesus faz várias recomendações no Sermão do Monte, né? E trata também ali das bem-aventuranças, né? Que inclusive é um texto fantástico, né? Um texto fantástico, tem um estudo bem interessante sobre isso.
eu super recomendo, chamado Humildade em Ação, da Naná Castilho, vocês podem procurar no YouTube. E isso traz também bastante crescimento para a gente, né, em relação a essas recomendações. E um outro motivo também, causador das nossas angústias, é o nosso próprio orgulho, que nos impede de nos achegarmos mais a Deus. Não é? Porque a gente às vezes pensa, não, isso tá doído, tá difícil aqui, mas não, a gente dá um jeito lá, não consigo superar, ou não quero, imagina, eu estou demonstrando fraqueza, imagina, eu vou abrir isso aqui, não dá. Ou também é um pensamento de comparação, né? Porque a gente fica, às vezes, envergonhado, a gente está aflito por um determinado problema e a gente vê um irmão com um problema maior do que o nosso, mas a gente está tão aflito pelo nosso problema, né? E a gente fica envergonhado de se afligir por aquilo que a gente está sentindo naquele momento. A gente fica pensando assim, nossa, o problema do irmão é muito maior, o que eu estou aqui me importando com o meu problema, aqui sofrendo? Nossa, não dá. E daí a gente pensa, por a gente entender, né? Na lógica que o nosso problema é menor do que o da outra pessoa, é menor do que em relação ao problema de uma outra pessoa, a gente acaba, às vezes, colocando o nosso problema debaixo do tapete e transformando tudo em uma bola de neve. E daí a gente pensa assim, não, vamos dar um jeito aqui de superar, ao invés da gente elaborar aquele sentimento, aquele luto. Não, vamos superar, vamos deixar isso aqui de lado e vamos mascarar o nosso real sentimento em relação ao que estamos passando, né, tentando minimizar em relação ao outro problema maior. Mas cada pessoa ela é diferente, ela é singular nessa questão. Uns suportam pesos maiores, uns suportam pesos menores, e a gente precisa prestar atenção em relação a isso. A gente precisa ter coragem, quando a gente está sofrendo, de expor as nossas feridas a Deus e deixar com que Ele as trate, mesmo que isso doa muito, porque é difícil às vezes tratar, é bem difícil e é dolorido, mas a gente precisa pedir a Deus coragem para isso, né? Que Ele pode nos fornecer essa coragem. A gente precisa aprender a nos entregar por inteiro ao Senhor e derramar nossa alma a Ele quando necessário, porque o nosso Deus, Ele é, acima de tudo e de todos, o nosso melhor amigo e também nosso Pai. E Ele, mais do que todos, deseja o nosso bem e que estejamos sempre em constante comunhão com Ele, unidos ao corpo de Cristo. E uma outra maneira da gente também buscar o refrigério é através da leitura da palavra constante, porque a palavra ela é uma fonte de refrigério. Ela conforta, porque através da leitura da Bíblia podemos ouvir Deus. E Ana derramou a sua alma a Deus, desabafando sobre a sua angústia. Pediu-lhe um filho, e após conceber, deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. E ao desmamá-lo, entregou-o a Deus, né? Levou-o para Siló para servir, juntamente com o sacerdote Eli. E o interessante é que, né, ela não teve medo, ela cumpriu o voto, né, depois de receber. E Deus foi muito generoso com Ana e Eucana, né, porque eles tiveram mais 5 filhos depois de Samuel, sendo 3 filhos e 2 filhas, né? Como esse nosso Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso e ele honra aqueles que o honram, que o exaltam, né? E o que eu achei mais interessante é que a gente vê que Samuel ele se tornou um grande profeta e também juiz do povo hebreu. E como o povo hebreu pediu mais tarde um rei, ele ungiu primeiramente o rei Saul e mais tarde o rei Davi. E sobre as demais mulheres citadas na Bíblia, elas geraram filhos, né, que exerceram funções de destaque, né? Por exemplo, o caso de Rebeca, né, que Isaac orou, ela gerou Jacó, que gerou os 12 filhos, né, que formaram aí as 12 tribos de Israel. Isaac foi descendente de Abraão e pai, né, de uma grande nação, um grande patriarca. Sobre a descendência de Jacó, a gente pode lembrar, né, de Raquel nasceu José, que foi governador do Egito,
né, e pôde sustentar todos os seus irmãos, todos os seus parentes, né, para que o povo hebreu não se acabasse por causa da grande fome que havia surgido, não, nos povoados. Ele sustentou a sua família, e estando ali na terra de Gósen, no Egito, o povo se multiplicou, né? E nós temos também, né, a Isabel, que era estéril, casada com Zacarias, que era sacerdote, que gerou João Batista, que teve a grande missão, né, de preparar os caminhos para Jesus e o batizar no Rio Jordão. E uma outra personalidade também que é interessante a gente lembrar do livro de Juízes, Sansão, filho de Manoá, esposa de Manoá também era estéril, e foi agraciada e deu à luz a um homem que se tornou também um grande juiz de Israel e lutou contra os filisteus. Isso tudo aconteceu para que a glória de Deus fosse conhecida. Em Israel, o Senhor fez, né, com que mulheres estéreis de grande relevância gerassem filhos, né, que era algo muito impossível de se acontecer, principalmente naquela época, né, que não tínhamos o mesmo avanço científico que temos hoje, né, que a esterilidade, dependendo da causa, ela pode ser tratada, né, e existem várias maneiras, né, por exemplo, como a própria inseminação artificial, que permite que a mulher possa engravidar. Então, algo que também é bem importante a gente pensar é que, diferente daquela época, que havia um véu que separava os homens de Deus, e que se fazia necessário sacrifícios de ofertas e expiações, hoje, por meio de um único sacrifício, né, feito por Cristo, Cordeiro de Deus, o véu que nos separava do Pai se rasgou, e por meio dele podemos nos achegar mais ao Pai e aproveitarmos da superabundância da graça para não pecarmos, para obtermos refrigérios, para suportar as nossas angústias até que elas passem, entendendo, através da fé, que as nossas lágrimas serão enxugadas e que receberemos um corpo glorificado quando vencermos a corrida até o alvo, que é Cristo, fazendo a sua vontade e guardando a fé. E assim como Jesus venceu o mundo, foi santo e perseverou, então, portanto, também sejamos perseverantes, santos e tenhamos bom ânimo para vencermos as aflições, imitando a Jesus Cristo, porque ele assim conseguiu vencer o mundo em sua condição humana, foi santo e cumpriu com a vontade do Pai. Então, gente, era essa palavra que eu queria deixar para vocês. Eu agradeço a oportunidade, né, de poder pregar. Agradeço a Deus também por poder ter trazido esta mensagem. Eu convido a Carol aqui para fazer a oração final aqui para a gente. Então vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigada por mais essa oportunidade que nós tivemos de nos reunir na Tua presença, de louvar o Teu nome, de ouvir a Tua palavra. E nós sabemos e cremos, temos a certeza de que o Senhor esteve trabalhando, falando com cada um de nós, para que essa palavra seja recebida e dê frutos nas nossas vidas. Então, nós te agradecemos por isso, agradecemos, te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor está conosco todo o tempo, e que a gente possa, né, nós que estamos participando desse culto hoje, ao vivo, e as pessoas que vão ouvir a gravação, participar também, que cada um possa sentir a Tua presença, não só nesse momento, mas nos próximos dias e sempre, mas que essa palavra, essa Tua palavra de consolo, de conforto, de esperança, venha ao nosso coração, que a gente possa sempre trazer à memória aquilo que nos traz esperança, como diz a Tua palavra, que a gente possa se lembrar do que o Senhor já fez na nossa vida, que a gente se lembre dos exemplos que existem na Tua palavra, como esses que foram citados hoje, né, de Ana, de Samuel, das orações respondidas, porque o Senhor é bom, o Senhor se importa conosco, que a gente possa lembrar disso nos momentos de angústia, lembrar que o Senhor habita em nós, está nos capacitando para passar pelas dificuldades, que o Senhor nos ajude a perseverar, a cumprir essa palavra, esses ensinamentos que foram apresentados hoje.
Senhor, eu queria colocar diante de Ti as vidas de cada um que está participando hoje, que vai participar, das nossas famílias, dos nossos queridos, dos nossos amigos, das pessoas que estão no nosso coração, que foram mencionadas aí nos pedidos, que o Senhor conhece, todas elas pelo nome. Que o Senhor possa intervir na vida de cada um, que cada um possa sentir o Teu toque, a Tua presença, que o Teu poder seja manifestado na vida de cada um. Que o Senhor traga saúde física, emocional, espiritual, que o Senhor traga consolo, conforto, direção, sabedoria, discernimento nas decisões, que o Senhor traga paz ao coração dos que estão angustiados, aflitos, sem esperança, que o Senhor renove as forças, a fé, a esperança, que o Senhor ilumine as pessoas que vão fazer provas, exames, enfim, Senhor, são tantas as dificuldades nossas que às vezes até algumas nos parecem até um pouco bobas de trazer a Tua presença, mas o Senhor se importa com cada pequena coisa da nossa vida, porque o Senhor é o nosso Pai e nos ama. Então, eu desde já te agradeço, porque o Senhor sempre faz muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos, e o Senhor sabe, antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor sabe o que nós pensamos, o que nós precisamos, que nem sempre é aquilo que nós queremos, mas que a gente possa, Senhor, se alegrar e encontrar satisfação na Tua vontade, que é boa e perfeita e agradável. Então, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa noite, esse momento, e que a gente possa, os que estamos aqui ouvindo, participando à noite, que a gente possa ter uma noite de descanso, um dia abençoado na Tua presença amanhã, e que a gente sempre guarde a Sua palavra no nosso coração. E então, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Fica conosco, nos dá a Tua paz, nos perdoa se nós duvidamos algumas vezes da Tua palavra, se nós não cumprimos tudo aquilo que nós aprendemos hoje, muitas coisas nós já sabemos e não praticamos, então o Senhor nos perdoa e nos ajuda a perseverar para continuar firmes, caminhando com o Senhor. Então é assim que eu oro, te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, agora eu vou cantar um último louvor. Esse louvor, ele também fala sobre Jesus Cristo, fala sobre a sua glória, sobre o que Ele fez por nós. Provavelmente é um louvor conhecido de todos, né? Ele é um louvor que diz o quanto Jesus é santo e também digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Agora vamos à nossa benção apostólica. Vou pedir para o Wellington ministrar aí a benção apostólica para a gente. Por favor, Wellington. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco. Em uma só fé, todos que cremos, dizemos amém. 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 Agradeço a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus. E aqueles que gostarem, né, forem assistir o nosso culto pelo YouTube, por favor, divulguem, né, mandem para as pessoas que vocês percebem que necessitam de ouvir uma palavra. E também deixem aí o seu gostei e podem comentar também. Então, que a paz de Deus aí estejam com todos vocês.